Boa tarde a todos e todas que fazem parte do curso de Tecnologias, Formação de Professores e Sociedade da Universidade Federal de Itajubá. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Adilson, sou professor do Instituto de Engenharia de Produção e Gestão da Unifei e trabalho algumas disciplinas da graduação, dentre elas uma disciplina chamada CTS, que é a BAC 001, que é Ciência, Tecnologia e Sociedade. Nesse sentido, eu queria dar as boas-vindas a vocês nessa disciplina e falar um pouco sobre o que a gente vai encontrar nesse momento da formação de vocês. Em primeiro lugar, a disciplina ela é importante para a gente romper toda uma construção de ciência e tecnologia que a gente herdou no decorrer dos anos com a prática acadêmica, com a prática do ensino no ensino fundamental, com a prática dos laboratórios, ligadas a uma visão de neutralidade dos processos científicos e tecnológicos. Nós sempre recebemos a ideia de que a ciência é algo neutro, que ela não tem relação direta com processos sociais, com fenômenos sociais, fenômenos econômicos, e, consequentemente, não teria ou não tem, nessa visão de ciência, qualquer culpa ou qualquer implicação nos desdobramentos que a pesquisa ou que o fenômeno tecnológico possa ter, porventura, diante da sociedade, das relações, do meio ambiente, etc. E tal. Essa concepção traz uma série de problemas para a nossa reflexão. Geralmente eu costumo perguntar às pessoas se nos projetos de pesquisa, dentro desses projetos, se no relatório financeiro dessas pesquisas existe algum item que tenha relação com efeitos ambientais ou danos sociais, alguma coisa ligada à reparação desses danos sociais. Geralmente nós excluímos todo e qualquer processo de culpabilização de alguma realidade por parte da ciência. Nós dizemos o tempo todo que a ciência é neutra, feita em laboratórios e que, consequentemente, os desdobramentos do meio científico, da produção científica, da produção tecnológica, não tem qualquer repercussão sobre a ciência que está sendo aplicada. Isso é um problema, Lendo uma obra de um antropólogo francês chamado Bruno Latour, chamada Vida de Laboratório, nós percebemos que, na realidade, todas as implicações financeiras, sociais, do contexto do pesquisador, têm consequências dentro do laboratório. E todo financiamento é marcado por interesses de mercado, interesses sociais, e isso tem o quê? Tem consequências na pesquisa. Essa pesquisa está vinculada a um objetivo mercadológico, a um objetivo social, político, militar. Então, a ideia de que a ciência neutra foi superada por uma série de estudos na área de estudos sociais da ciência e da tecnologia. Além disso, nós precisamos entender que as instituições de fomento, aquelas que financiam a pesquisa, no caso brasileiro, as instituições de fomento que são governamentais, CNPq, etc. e tal, e as estaduais, elas têm a sua agenda, E essas agendas, elas são formadas por uma disputa de interesses,
né, dos vários setores que estão por trás, dos ministérios, etc. e tal. Nesse sentido, é que a ciência tem também um papel político, uma importância política muito grande. Porque muitas vezes os interesses das agendas dos setores mais necessitados ficam fora desse processo, por ser uma agenda mais fragilizada, por não ter tantos interlocutores dentro das instituições, Congresso, governo, etc. e tal. Então, assim, aquilo que deveria ser de maior demanda fica para um segundo plano. E aí a educação, a saúde, dentro do campo da pesquisa e da produção científica e tecnológica também ficam para segundo plano. Porque o foco, consequentemente, é o mercado numa sociedade como a nossa. Nossa disciplina é muito importante para tentar entender essas relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Nesse sentido, para finalizar a nossa conversa, a disciplina conta com alguns artigos que eu acho que foram assim, bem escolhidos para vocês refazerem a reflexão. O primeiro artigo, Reflexões sobre a imbricação entre ciência, tecnologia e sociedade, trata dessas perspectivas, tendo em vista que nós não podemos deixar de fora uma leitura como essa para tentar amarrar essas relações. O segundo artigo do professor Renato Dagnino, os estudos sobre ciência, tecnologia e sociedade, abordagem da análise política, teoria e prática, vem trabalhar essa realidade das agendas, da agenda decisória, das agendas dos interesses dos grupos que estão por trás das decisões tecnológicas. E para fechar, 2 artigos que tratam sobre a relação entre processos tecnológicos, noção de tecnologia, e, no primeiro caso, o ensino profissional, que é um artigo que o professor Ilan von Lixingen, da Universidade Federal de Santa Catarina, escreve junto com um outro autor, que é a noção de tecnologia nos artigos sobre reforma do ensino profissional no Brasil, que leva em conta todas essas perspectivas, esses traços que estão por trás da formação dessas ligações, na formação daquilo que a gente chama de estrutura desse ensino profissional. E para fechar, um outro que é Ciência, Tecnologia e Sociedade, a relevância do enfoque CTS para o ensino médio. Quer dizer, nós tentamos amarrar toda a reflexão sobre CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, com a questão da educação. Eu gostaria de também dizer que quando a gente pensa em educação, a gente extrapola os muros da escola. Isso é muito importante. Pensar em ensino profissional, ensino não formal é fundamental para a gente sair do muro da escola e entender um pouco de forma mais tranquila e profunda com a relação da educação com a sociedade. Gostaria de desejar a todos vocês uma boa leitura e um bom andamento do curso para que a gente tenha sucesso nesse processo de formação de vocês. Um abraço a todos, bom trabalho e obrigado pela atenção.